Alugar um carro é uma opção para resolver uma demanda de mobilidade. E na hora de contratar, é preciso ficar atento aos direitos e aos deveres das partes nessa relação. Atualmente, alugar um carro está a um toque no celular. Para contratar o serviço, é ideal ter o cuidado de escolher uma empresa idônea e atender alguns requisitos. Alugar um carro é um processo bem simples. A documentação exigida para a alocação de um veículo é apenas a habilitação. É importante que esse usuário ele seja maior do que 21 anos de idade e que essa habilitação tenha 2 anos já, essa pessoa seja habilitada há no mínimo 2 anos. Ainda que esteja cada vez mais fácil, os direitos e deveres nessa relação de consumo continuam exigindo cuidados. O primeiro passo é ficar de olho na modalidade a ser contratada. Ou seja, se ele está alocando um veículo e a cobrança vai ser por dia, ou se a cobrança vai ser por quilômetro, ou tem outra modalidade por dia limitado a tantos quilômetros. O Código de Defesa do Consumidor assegura como direito a informação prévia, clara e precisa. Algumas empresas usam a tecnologia para complementar essa parte do contrato. Se caso o cliente relatar que viu um pequeno arranhão ou alguma coisa que o cliente se sentiu inseguro, a gente tem um sistema digital que a gente registra a foto e salva essa foto no contrato. Então, quando o cliente for fazer a devolução, é muito simples. Ele pode solicitar as fotos desse veículo e consegue fazer a verificação se já tinha essa avaria ou se não tinha. É uma tranquilidade tanto para o usuário quanto também para a empresa. O consumidor deve ficar atento também se a empresa exige algum procedimento antes da devolução do carro. Via de regra, essa entrega deve ser feita com veículo limpo e com tanque cheio. E é muito importante porque, muito embora as companhias recebam o veículo sem o tanque cheio e sem que ele esteja limpo, mas elas cobram uma taxa que não compensa para o consumidor. A gente continua conversando sobre os direitos do consumidor no que se refere à mobilidade, só que agora aqui nos estúdios da TV Justiça, com a advogada Cecília Medeiros, a quem eu agradeço a presença conosco aqui para falar sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, bom, viajei ou mesmo estou em Brasília e quero alugar um carro. Eu tenho que prestar atenção em diversos pontos, já a partir do próprio contrato que eu estou assinando para poder ter o direito à utilização daquele veículo. Exatamente. Os consumidores eles devem se atentar às cláusulas do contrato de locação de veículo, porque normalmente esses contratos são de adesão. As empresas têm um contrato padrão e ela disponibiliza para os adquirentes do serviço de locação. E muitas vezes, às vezes, aparece uma cláusula abusiva que o consumidor não se atenta na hora de contratar e só vai ver isso na hora de rescindir, quando ele vê o valor exorbitante, cobrança de taxa a mais, enfim. E quais são os problemas mais comuns nessa relação? Porque o consumidor é bom também se atentar porque ele tem direitos e deveres, né? O que mais acontece? A falta de informação clara e objetiva? O que ocorre com frequência? A falta de informação. E as empresas são obrigadas a fornecer todas as informações suficientes para o consumidor contratar. Então, a idade mínima de contratação é 21 anos, ele vai ser responsabilizado pela fiscalização de trânsito, todas as multas e infrações que ele cometer, ele vai ser responsabilizado. E aí, muitas vezes, ele acha que não, que só vai ter a parte dos direitos, mas também existem muitos deveres. Bater o carro, não usou o cinto de segurança, por exemplo, é uma irregularidade, ele vai ser penalizado. E a infração vai chegar depois, porque conforme o período contratado, as empresas recebem a infração de trânsito e repassam para o consumidor que alugou naquele período. Se eu abro um site, por exemplo, de uma locadora para alugar um carro numa viagem, aliás, falando em termos de viagem, é muito comum aquela situação em que você está apressado, deixa aquilo por último e não presta atenção, como em tantos outros contratos que tem disponíveis pela internet, a detalhes que podem ser vantagem, mas pode ser uma despesa a mais. Por exemplo, um segundo motorista, isso dá despesa, a utilização ou não de GPS, isso é despesa, um upgrade, isso dá despesa ou não, depende. É fundamental prestar atenção. Sim, e inclusive alguns objetos que você contrata, por exemplo, cadeirinha de bebê, isso tudo já geram taxas a mais na locação do veículo e a empresa pode cobrar por isso. A não ser que sejam taxas abusivas, muito exorbitantes e tudo, mas normalmente as empresas podem cobrar.
Em relação aos seguros, né? Alguns seguros são obrigatórios. A senhora comentava aqui um pouquinho antes da gente começar a entrevista sobre uma cláusula que pode ser considerada abusiva nesses casos. Quais? O seguro obrigatório na locação do veículo, ele existe, só que a locadora não pode colocar uma taxa exorbitante. Então, na hora que você vai contratar, muitas vezes tem uma cláusula lá do seguro obrigatório e muita gente já reclama. Mas essa cláusula, ela existe até pela própria segurança do usuário. Porque se acontecer algum acidente e tudo, ele já está respaldado ali no seguro do veículo que ele está pelo período. Agora, se a taxa passar muito e ele achar que está demais, ele pode contestar antes mesmo de assinar o contrato. O passar muito, desculpa, Cadu, seria um preço de mercado? Porque às vezes no final da entrevista ele tinha, às vezes eles cobram para lavar, mas às vezes uma lavagem é R$50, o que não é o valor de mercado, seria mais ou menos aí. Exatamente, se atentar ao valor de mercado. Normalmente quando você devolve o veículo sem combustível ou sem a lavagem, eles cobram um valor exorbitante. E daí você pode contestar esse valor, mas R$50 não é o valor de mercado de uma lavagem de carro comum. Doutora, a gente está falando essencialmente de veículos, mas como o tema é sobre mobilidade, então se inclui também nesse tema os aplicativos que você pode pedir. Vamos dar o nome logo, Uber, 99, todos esses que estão aí, né? Existe uma situação que tem sido muito comum do motorista que às vezes até durante uma corrida ele insinua que tem clientes fixos. Não é possível você fazer isso por meio do aplicativo. Você faz uma espécie de contrato verbal com ele, fica sem garantia nenhuma. Com certeza. É o famoso combinadinho, né? O combinadinho, ele fica totalmente fora do contrato que o Uber, no caso, é um contrato de tipo virtual, né? Que é a adesão que o consumidor faz virtualmente ao aplicativo prestar o serviço para você. Se você não aderiu ao aplicativo e ligou diretamente para o motorista, aí você já perde todo o respaldo do Código do Consumidor, porque a relação jurídica que você poderia estabelecer com a empresa, ela já fica prejudicada. Você estabelece diretamente com o motorista. Para finalizar rapidamente, qualquer problema, procura quem? O PROCON, por exemplo? Quais são os órgãos? Eu recomendo que os consumidores procurem primeiro o PROCON, porque o PROCON é a agência mais indicada para resolver os problemas e depois, normalmente, quando não se resolve, acaba no judiciário. Ok, doutora Cecília, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde.